Exercício da UFC. A temperatura normal de ebulição do propan-1-ol, CH3CH2CH2OH é 97,2 graus Celsius, enquanto o composto metoxietano, CH3CH2OCH3, de mesma composição química, entra em ebulição normal em 7,4 graus Celsius. Assinale a alternativa que é compatível com essa observação experimental. Bom, a gente consegue notar que esses dois compostos apresentam a mesma fórmula molecular, ou seja, são 3 átomos de carbono, então C3. Hidrogênios, nós temos um total de 3, 5, com mais 2, 7 e 1 aqui, 8. E nós temos apenas um átomo de oxigênio, né? Consequentemente, esses dois compostos são isômeros entre si. O que vai mudar é a função, uma vez que um é álcool e o outro é um éter. Mas a fórmula molecular e, consequentemente, a massa molar dos dois compostos é a mesma. O que faz, então, diferir as temperaturas de ebulição aqui é justamente a interação ou o tipo de interação intermolecular que eles vão realizar, né? Se a gente observar para o álcool, então CH3, CH2, CH2OH, a gente pode destacar aqui o grupo OH, né? Lembrando que essa parte aqui é angular devido à sobra de 2 pares eletrônicos no oxigênio. Essa molécula realiza as ligações de hidrogênio, porque a gente observa aqui o átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio muito eletronegativo. Então, nós temos uma interação intermolecular de bastante intensidade, de alta intensidade, que é a ligação de hidrogênio, quando comparada às outras interações. Pegando aqui o nosso metoxietano, então vamos ficar com CH3, CH2, nós temos um átomo de oxigênio aqui no meio do caminho e um CH3, né? Quando nós temos oxigênio entre átomos de carbono, significa que nós temos um éter. Então a primeira molécula aqui ela é classificada como um álcool, hidroxila ligado a um carbono saturado, e aqui nós temos um éter, uma vez que nos indica um oxigênio entre átomos de carbono, né? Essa molécula ela pode ser classificada como polar, lógico que a polaridade dela não é tão alta assim, né? E acaba realizando dipolo permanente e dipolo permanente. Beleza. Sendo assim, a gente já consegue analisar as afirmações que ele fez aí nos itens. No item A, ele fala que o mais elevado ponto de ebulição do propan-ol deve-se principalmente às ligações de hidrogênio. Beleza, já ficou sem graça, que é a alternativa letra A. Mas vamos analisar as outras. O propan-ol e o metoxietano ocorrem no estado líquido a temperatura ambiente. Aqui é interessante de a gente fazer, né, e calcular qual vai ser a condição dele, o estado físico nas condições ambientes. A gente pode fazer o seguinte, vou fazer aqui como se fosse um método de varal, por exemplo. Então nós temos o propan-1-ol, eu vou colocar aqui embaixo o nosso metoxietano. Tá? Ele fala para a gente que a temperatura de ebulição do álcool é equivalente a 97 graus Celsius. E aqui a temperatura de ebulição do metoxi é equivalente a 7 graus Celsius. Vamos considerar que a temperatura de ebulição esteja, aliás, a temperatura ambiente esteja aqui nessa faixa em vermelho. Bom, o que quer dizer que 97 graus Celsius para o etanol é a temperatura onde ele muda do estado líquido e acima disso ele vai para o estado gasoso. Então, acima de 97 é gás, antes de 97 é líquido. Para o metoxi, 7 graus Celsius é a temperatura onde ele muda do líquido para o gás, então antes de 7 é líquido, acima de 7 é um gás. Note que o metoxi é gasoso, enquanto o propan-ol ele é um líquido. Ele fala no item B que o propan-ol e também o metoxietano ocorrem no estado líquido, ambos, não apenas o álcool. Na letra C, geralmente os alcoóis são mais voláteis do que os éteres, por dissociarem mais facilmente o íon H+. Bom, na verdade não tem nada a ver aqui. Se nós pegarmos éteres e alcoóis, que são isômeros entre si, né? Ou seja, que possuem a mesma massa molar, a gente consegue observar que os álcoois são menos voláteis em relação aos éteres por conta da mesma relação, das ligações de hidrogênio. Tá? E ele fala que esse íon H+, então ele está tentando te dizer, né, tentando ali te enganar que o álcool ele é ou possui capacidades de perder esse hidrogênio na forma de H+. O álcool não tem característica ácida. Essa ligação aqui hidrogênio-oxigênio ela não consegue ser ionizada formando íon H+. Isso daqui é bem falso, esquece. Tá? No item D, em valores de temperatura abaixo de 7,4 graus Celsius, a pressão de vapor do metoxietano é maior do que a pressão
do que a pressão atmosférica. Lembrando que aqui tem um detalhezinho, a gente fala que uma substância ela vai entrar em processo de ebulição, ou seja, ela ferve, né, entre aspas, quando a sua pressão de vapor é superior à pressão atmosférica. E ele fala, em valores de temperatura abaixo de 7,4, então ele nem chegou no processo de ebulição. Consequentemente, a pressão atmosférica vai ser maior que a pressão de vapor dele. Isso daqui é estudado, né, no item D, nas propriedades coligativas. No item E, em valores de temperatura entre 7,4 e 96 graus Celsius, a pressão de vapor do propan-UOL é sempre maior do que a de igual quantidade do metoxetano. Aqui a gente pode pegar no meio do caminho, mesma ideia, como o metóxi no meio do caminho aqui entre 7 e 96, ele é um gás, evidentemente que ele vai ter maior pressão de vapor do que o álcool. Então também falso item E, ficamos com a alternativa letra A, beleza? É isso aí, até mais.